dia, povo de Deus, bom dia, povo amigo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, quero louvar a Deus pela chuva que está caindo aqui na cidade de Currais Novos. Quando eu estou fazendo aqui esse vídeo, não sei se você está dando para notar, né, a zoada da chuva, mas não vai impedir de eu entregar o recado de Deus. Tá chovendo, graças a Deus. Quero desde já agradecer a Deus também pelos livramentos, pelas vitórias que Deus tem dado a mim, a minha família, à igreja, né, do Senhor Jesus. Agradecer ao meu bom Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por até aqui ter cuidado da minha família e da minha vida. E eu quero deixar aqui uma palavra, quero deixar aqui entre tantas que eu vou lhe falar, vou apenas fazer um resumo, vou apenas dizer aqui 7 motivos de um indivíduo ou uma indivídua pecar. E depois no final eu falo apenas 3 características para um cristão receber a vitória de Deus. Amém? E antes de eu entrar nesses 7 itens, né, eu quero deixar aqui um versículo para ficar como base. Mateus 22, 29. Disse Jesus, está escrito: errai por não conhecer as sagradas escrituras e muito menos o poder de Deus. São 2 elementos principais que nós erramos. Primeiro, por não conhecer as sagradas escrituras. Por isso que lá no livro de Oséias 4, 6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então o primeiro ponto é esse: falta de conhecimento da palavra de Deus. O povo perece, o povo erra, o povo se autodestrói, o povo se destrói. O povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento da verdade. João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segundo, por não conhecer o poder de Deus. Por nós não conhecermos o poder de Deus, nós erramos. Então vamos lá para as 7 atitudes erradas, negativas, né? Negativo, que nós como ser humano, cristão, não podemos fazer. Porque se nós fizermos, nós vamos estar não só apenas em rebeldia e desobediência, mas nós vamos estar também em pecado. Amém? As pessoas seguem risca uma cultura, uma tradição religiosa. Por exemplo, quando chega na Semana Santa, o povo só come peixe. Não pode comer outros tipos de carne porque diz que é pecado. Pecado é falar da vida alheia, irmão. Pecado é não liberar perdão. Primeiro e o segundo atitude: se você não libera perdão, se você fala mal dos outros, fala mal da vida alheia, esses 2 itens, essas 2 atitudes podem levar você ao inferno. Terceira atitude é a gente parar de orar. Porque quando nós paramos de orar, ou estamos desviados ou estamos intrigados com Jesus. A oração é a chave da vitória. Sem oração nós não conseguimos receber de Deus as bênçãos de Deus. É pecado quando a gente não ora, principalmente pelo nosso próximo. Temos que orar uns pelos outros, tendo comunhão uns com os outros, e se for possível ter paz uns com os outros. Amém? Essa é a terceira atitude. A quarta atitude que o crente erra é o crente dizer que eu não libero perdão, né? Não libero perdão, porque quem ofendeu não fui eu
que ofendido. Eu fui ofendido. E segundo os psicólogos, eles já foi comprovado na área científica que os que liberam perdão são mais beneficiados do que aqueles que não liberam perdão. Então, a liberação do perdão é como você esvaziar o caixa emocional. Você fica zerado, você fica leve, você fica com o coração limpo. Toda raiz de amargura, toda mágoa, todo ressentimento, ele é saído. Então, uma das atitudes de nós errarmos, de nós entrar em pecado, é nós não liberar perdão. Esse é a atitude número 4. Número 4. Vamos para o número 5. É a gente, irmãos, ter condições de ajudar e não ajudar. Lá em Tiago 4,17 diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você não pode ajudar financeiramente, ajude, irmão, orando pelo irmão. Ou dê uma palavra ao irmão ou à irmã. Amém? Então, quando você ajuda, lá em 1 de João 3,17 está bem, claro ali, quando Jesus disse, está escrito, pelo João, 1 de João capítulo 3, versículo 17, que é aquele que pode fazer ao bem a alguém, aquele que pode ajudar ao irmão e não ajuda, o amor de Deus nunca teve nele, o amor de Deus, nunca. Aí no versículo 18, aí diz, porque nós temos que ajudar com obras, não com palavras, amém? É importante nós abençoar, para que nós venhamos ser abençoados em nome de Jesus, amém? Essa é a atitude número 5. Atitude número 6 é a gente manter comunhão, união com todos. Hebreus 12,14. Seguir a paz com todos e buscar sempre a santificação, porque sem a qual jamais verá o Senhor. Para que eu possa buscar a santificação, antes de me santificar no jejum e oração, em contato com a palavra de Deus, eu tenho que estar em paz com todos. Amém? Porque quando você faz acepção de alguém, só de fazer acepção de alguém, você já errou, você já pecou, você já está em pecado. Não faça acepção. A mesma coisa de você ser omisso, de você omitir, de você mentir. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Lá no Apocalipse 22:15 fala isso. Tem uma lista ali, de pessoas que não vão entrar no céu. Não é só os mentirosos, não. Os afeminados, os ladrões, os prostitutos, aqueles que cometem adultério, os que compram e não pagam, os mentirosos, os que enganam, os falsos, os mentirosos, os idólatras. Todas essas pessoas, se não reconhecer que está errado e não deixar o pecado e não se arrepender, vão tudo para o inferno, irmão. É a Bíblia que diz, não é eu que falo, é a palavra de Deus que diz. Então nós vamos estar em pecado quando nós fechamos a mão, quando nós abrimos a mão, aí a gente estamos manifestando o caráter de Deus em nossa vida. Amém? Esse é o item de número 6, atitude número 6. A número 7 é irmãos que espalham contenda entre irmãos. Lá no livro de Provérbios 6:19 fala acerca disso, Você pode ler do 17, a partir do 12. Eu aconselho você meditar esse texto do 12 até o 19. Aí você vai entender melhor o que eu estou falando aqui. São 7 tipos de coisas ali que Deus abomina, que Deus não aceita, que Ele condena, que Deus condena. E a última de todas é a de irmãos que espalham contenda entre irmãos. Amém? Essa é a atitude número 7. Irmãos que têm o espírito de contenda. Irmãos que são falsos, invejosos, hipócritas, são fariseus. Então, quando a gente usa esses tipos de características, está se manifestando o caráter de Satanás, não de Deus. O caráter de Deus é nós ajudarmos o nosso próximo, é nós ter comunhão uns com os outros, é nós orarmos uns com os outros, é nós abençoar
o nosso irmão. Quando o nosso irmão está necessitado, é chegar junto e ajudar. O maior pecado que tem, irmãos, não é você comer carne na Semana Santa. O maior pecado não é, porque Jesus ele disse isso para Pedro, ele explicou para Pedro. Quando Pedro teve aquela visão do lençol, de tudo ali no céu, ele viu os tipos de comidas. Quando ele viu lá um porco, né? Ele, ó, Senhor, isso aí é sujo, eu não como isso. Eu sou um judeu, é pecado. A lei de Moisés diz que nós não podemos comer carne, nós não podemos comer o sangue. A gente podemos doar, né? A gente podemos doar o sangue tem que ser doado. Você tem que doar o sangue do seu irmão, irmãos. Jesus disse isso em 1 de João 3,16, né? Que ele deu a vida dele para nós, que nós devemos dar também para o nosso próximo. Nós temos que dar a nossa vida, do jeito como Jesus deu a vida dele para nós temos que dar também para o nosso próximo. E para ele também, para Jesus também, porque morrer com Jesus é lucro. Amém? Entenda essa palavra nesse dia de hoje. Quando você e eu estamos sendo omisso, hipócrita, sendo fariseu, sendo falso, não ajudando o próximo, estamos vivendo em pecado. Porque o pecado não é, eu digo e repito e fecho agora essa palavra com chave de ouro, dando nó para o inimigo não desatar. O maior pecado não é as coisas que nós comemos, ingerimos em nosso organismo. O maior pecado é o que sai de dentro. Jesus mesmo ele falou isso, ele respondeu para Pedro: Pedro, o pecado não é isso aí não, Pedro. Não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Porque o pecado é o que sai da boca do homem, não o que entra na boca do homem. Fique com esta palavra nesse dia de hoje. Que Deus o abençoe a todos que vão ver esse vídeo. Compartilhe, envie para os seus contatos, coloque em outros grupos. Deixe o seu comentário para que eu possa melhorar melhor nas palavras. Porque a Bíblia diz que o tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus o abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus para todos.